Volta com mais uma videoaula do nosso curso básico de inglês técnico. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Instructions and Procedures, instruções e procedimentos de manutenção. Então nosso objetivo vai ser conhecer como esses procedimentos e instruções técnicas que aparecem no texto, como é que vai ser aparecido isso para a gente nos nossos textos. Vamos conhecer também os tempos verbais no infinitivo e o particípio passado, a importância desses verbos nos nossos procedimentos e instruções técnicas, e vamos fazer também o nosso treinamento da tradução dos nossos textos técnicos. Então, na parte de Instruction and Procedure, nossas instruções e procedimentos são fundamentais para o entendimento dos nossos manuais, já que grande parte deles vão estar nos orientando, nos dando uma ordem de como executar o serviço de forma correta. Tá? Checklist, Job Guides, Test Procedures, Removal, Installation Procedures, todos esses são alguns tipos de documentos técnicos que existem. Esses documentos técnicos, em sua grande parte, vão utilizar as sentenças curtas, e cada uma dessas sentenças corresponde a uma ação, ou uma instrução, ou um passo a seguir. Geralmente esse verbo ele vem usado no tempo infinitivo. Então o que é o tempo infinitivo para a gente? Chutar, correr, amar, certo? É o seu tempo aí verbal primitivo, sem nenhuma conjugação. No inglês, esses verbos vêm com o to na frente. To play, to run, to rotate, e assim por diante, certo? Então, para dar ordens ou instruções, nós vamos usar simplesmente a forma básica do verbo, tirando o to. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo, ó. Press the display button. Então, ele está falando aí para você pressionar o botão do display, é o que mostra a nossa figura ao lado aí. É uma ordem direta, numa frase curta, simples e completa. Não tem dúvida do que executar. Essa é a intenção dos nossos manuais, não deixar nenhum tipo de dúvida. Nós, como os técnicos, precisamos ler de forma adequada, interpretar essa informação e aplicá-la. Não tem outra coisa a fazer a não ser press the display button, apertar aí o botão do display. Está bem claro o que deve ser feito. Vamos ver mais alguns exemplos aqui? Então, por exemplo, ó, push cheese circuit breaks. O que ele quer? Nosso push é o nosso falso cognato, tem que sempre lembrar de ler com calma por causa disso. Então, push não é puxar, push é empurrar. Então, ele falou aí, empurre esses disjuntores, circuit break, quebra do circuito, disjuntores pra gente, ok? Interruptores de circuito. Vamos ver mais uma frase aqui então, pessoal. Mystery the tap, ele está falando aí, meça a profundidade. To measure, medir, the tap, a profundidade. Beleza? Veja que são ordens diretas e claras, sem nenhuma dúvida de interpretação. Prepare for the inspection, prepare para a inspeção. Ok? Também mais uma frase aí com bastante cognata e bem direta para entender os nossos procedimentos e instruções dos manuais. Checklist, então, é assim o tempo todo. Use the megômetro to measure the voltage. Use o megômetro para medir a voltagem. Beleza, gente? Viu que é uma forma direta, bem clara, para que nós não temos nenhum tipo de dúvida na hora de executar os procedimentos técnicos? Então, esses verbos eles estão no imperativo. The imperative rests the same form in the infinitive, but without to. Ele está falando aí que o imperativo, eles vão ter aí as formas do infinitivo, porém sem o to, vamos só tirar o to, foi o que nós acabamos de falar. E segue os exemplos aí, ó, rotate, disconnect, set, check, tote, são exemplos aí dos verbos no imperativo. E quando eu quero falar essa forma no negativo, uma negação, tá? Uma proibição. Então, para a forma negativa, nós vamos usar o do not à frente do verbo. Vamos ver no exemplo aqui como é que fica então. Do not disconnect the ignition lead. Não desligue o cabo da ignição, ok? Não desconecte o cabo da ignição. Outra aqui para a gente acompanhar. Do not remove the save tags. Não remova as etiquetas de segurança. Então, sempre que a gente vai fazer um tipo de serviço que precisa desconectar a bateria, desconectar a parte elétrica, desconectar a pressão, nós colocamos uma etiquetinha lá, um safety tags, que é uma etiqueta de segurança.
avisando que não é para ligar aquele sistema, ok? E na etiqueta vem escrito lá também para do not remove safety tags, para que ninguém remova essa etiqueta de segurança. Vamos ver mais uma negação aqui, ó. Do not open the inspection panel. Não abra o painel de inspeção, ok? Botou o do not na frente, nossa frase virou negativa. Simples demais, né? Acompanha aqui comigo, ó. Do not attempt to switch it on with engine running. Não tente ligá-lo, não tente ligar o motor, switch do motor com os motores funcionando. Do not attempt to switch in on. Não coloque a switch em on, em ligar, com os motores funcionando. Beleza, gente? Negação mais uma aqui, ó. Warning, nossas figuras aí de alertas de segurança, que também vimos bastante interessante aí, ó. Do not touch them when energized. Então, atenção, não toque neles quando estiverem energizados. Beleza? Frase importante aí dentro da nossa segurança da manutenção. Então, vimos as frases positivas, essas são as nossas frases negativas, bem diretas, bem fácil a aplicação, tá? Então, vimos aí que dar essas ordens, nós usamos o tempo básico do verbo, o infinitivo sem o to. Mas quando a gente dá uma ordem, a gente espera um feedback, espera uma resposta dessa ordem. E a resposta do resultado dessa ação, ou do estado em que o componente, ou item, ou sistema se encontra, ela vai ser indicada usando o verbo no particípio passado. Então, vimos aí o nosso verbo no infinitivo, ok? E agora vamos ver no particípio passado. O que é o particípio passado de um verbo? Nesses verbos que forem chamados de verbos regulares, esse particípio passado é feito colocando a terminação ed. Vamos ver aqui o nosso exemplo? Então, nós temos a instrução na primeira coluna, na segunda coluna o componente e na terceira o resultado buscado. Vamos ver o que eu quero dizer aqui então. Ó. Primeira coluna, instruction, ensure. Ensure, nós vamos ver que a tradução é certifique-se, tenha certeza. Está falando de um componente. Então, sempre eu vou ter um verbo e depois o componente ou item que eu quero que seja averiguado. E na sequência, a solução, o resultado ou o estado em que esse sistema, esse componente se encontra. Vamos ver aqui, ó. Ensure engine instruments stabilized. Ele está falando, verifique se os instrumentos do motor estão estabilizados. E lá no final de componente, ó, de engine instruments, nós temos um asterisco que é explicado aqui no final, na parte baixa do nosso vídeo. Ó. Often the words is and where are not used. Geralmente, as palavras is e are não são usadas aí nessas frases de procedimento direto. Beleza? Vamos ver a segunda aqui, ó. Check CSD press lights extinguished. O que ele está falando aí? Para checar, para verificar se a luz CSD press, essa luz aí, é do Constant Speed Drive, do acionador aí de velocidade constante, se ela está acesa. Ele está mandando aí que ela tem que estar extinta, tem que estar apagada, beleza? Essa é a tradução da nossa frase. Verifique se a luz aí do nosso acionador de velocidade constante está apagada. Na outra aqui, ó, set engine ignition as required. Verifique aí, ó, mais uma aqui que ele está falando do nosso ignição do motor. Acione aí a nossa ignição do motor se requerido, caso necessário. A outra aqui, ó, make sure pack valve closed. Make sure também, tenha certeza, verifique se a válvula pack está fechada. Beleza, gente? Ordem direta aí, muitas palavras cognatas e a aplicação é nessa linha de raciocínio aí, ó. Vem o verbo, geralmente no infinitivo, que é a instrução, que é o procedimento, é a ordem dada para o mecânico, o componente que ele quer que verifique e o resultado no final, buscado aí, se está estabilizado, se o sistema está energizado, enfim, dependendo do nosso contexto. Tranquilo, né? Tranquilo e importantíssimo a gente saber bem esse conteúdo aqui. Então veja aqui como deve ser aí o seu entendimento quando encontrar alguns desses verbos. Nós já vimos aí que a maioria das palavras em inglês vai depender do contexto, ok? Então preciso ter essa mente aberta, ter essa linha de raciocínio em cima de todos os conhecimentos que nós já falamos, buscar as figuras do nosso texto, buscar
nossas indicações tipográficas para que você consiga fazer uma leitura geral e dar a melhor tradução possível para a palavra encontrada. Então é isso que ele mostra aqui, ó. O verbo encontrado lá, o action, a ação, e o pensamento de uma forma geral. De-energize, disconnect electrical power. Então, de-energize, ele quer que você remova a energia através do interruptor, desconectando o cabo, enfim, o sistema deve estar desenergizado. Olha aqui o decrease, makes smaller. Smaller nós vimos que é pequeno, reduzir. Ele bota aí, ó, decrease quer dizer reduza, diminua alguma coisa. Cuidado com essa terceira aqui, ó, depress. Depress é diferente de despressurize. Depress não é despressurizar. Depress tem a ver com press. E nós vimos lá anteriormente que press é pressionar, pressione o botão. Vimos lá, ó, press the display button, pressione o botão do display, não vimos? Depress é aliviar, soltar o botão pressionado. Beleza? Essa é a nossa linha de raciocínio. Não tem nada a ver com despressurizar. Deixa bem claro aí o nosso texto. Ensure. Ensure é make sure, check, verifique, tenha certeza, confirme a informação. Increase, ó, increase já é o antônimo de decrease, o oposto aí de decrease. Aqui é para fazer grande, tornar grande, aumentar, ok? Enriquecer. Essa é a finalidade, a tradução da palavra increase. Monitor, monitor, ó, follow, look and parameters. Então ele está falando aqui que monitor é seguir, verificar os parâmetros, ok? Olhar os parâmetros, monitorar. Observe, observe, ó, look, watch, respect, olhe, assista, acompanhe. Perform, perform é performar, é fazer, executar, ok? Esse é o significado das nossas palavras aí. Press, nós já falamos que é pressionar lá. O press é igual push, ok? A linha de raciocínio é do push. Push nós vimos que é apertar. É o nosso falso cognato, já mais do que conhecido para nós. Record. Record é registrar, anotar, memorizar. Muito utilizado aí no nosso contexto também a palavra record. Entendeu, gente, a nossa linha de raciocínio? Vamos ver aqui mais alguns exemplos comuns de palavras que aparecem no nosso texto técnico. Adjust. Adjust é ajustar, regular, beleza? Carry out. Carry out também é executar, fazer a performance, fazer, executar. Check. Check, verificar. Control. Control, controlar, comandar. Release. Release é aliviar a pressão, free, soltar, liberdade, livre. Remove. Remove tem o entendimento de take away, mantém o caminho, saia do caminho. Set. Set é position, select, place, posição, selecionar, selecione o motor, vimos lá set, engine ignition, selecione a ignição do motor, caso requerido, e assim sucessivamente. Eu preciso ter essa visão geral do que a palavra pode estar significando para a gente, beleza? E conforme o contexto, eu dou a melhor tradução para ela. Então, para facilitar, nós temos uma lista aqui dos verbos mais comuns para manutenção que vai aparecer no nosso texto. Então, alguns deles são, ó, check, verificar, drain, drenar, close, fechar, thing, apertar, agree, concordar, to do, fazer, uma ação de estar fazendo alguma coisa, unthing, se thing é apertar, unthing é desapertar, afrouxar o parafuso, open, abrir, let, deixar, disassemble, desmontar, shutdown, desligar, cortar o motor, descarte, descartar, assembly, assembly, montar, diferente do nosso assembly com Y no final, que é conjunto, beleza? Fica aí mais uma dica para a gente diferenciar um do outro. Startup, ligar, make sure, certifique-se, verifique, tenha certeza. Turn, turn, balancear, alinhar, carro tunado aí, ó, carro balanceado, alinhado. Turn on, ligar, turn on é tornar on, ligar. Get, obter, manter, ter. Replace, substituir, tá? Turn off, se turn on é ligar, turn off, desligar. Spin, spin é rodar, é roda. Pull, puxar, já vimos também. Pulse é empurrar, palavras conhecidas, nota aí. Touch, tocar, touchdown.
Supply, fornecer, ok? Suprir. Put, colocar. Lose, frouxar, soltar. To switch on ou switch off, ligar ou desligar. Veja aí que algumas palavras na escrita aí diferentes, porém o significado são bastante parecidos, vai ser que melhor se adeque ao contexto. Aligne, alinhar. Release, aliviar. Set, colocar, ajustar, selecionar. To move, mover. Aplicar. Reset, reiniciar. Reset já é bastante conhecido também. To look, olhar. Clean, limpar, deixar livre. Turn, girar, mudar. Attach, prender. Mystery, medir. Take, pegar. Make, fazer. Palavras parecidas aí, ó. Twist, torcer. What, esperar. Restore, restaurar. Fix, consertar, fixar. Então são palavras bastante conhecidas aí, que surgem bastante nos nossos termos técnicos. Temos que ter uma boa visão, por isso esse vocabulário maceteado, para que a gente não tenha dúvida, beleza? E aí a gente entra nos nossos exercícios, para que você trabalhe aí com bastante atenção e treine esses nossos verbos que são importantíssimos. Olha o exercício aí, ó. Choose the correct verb for each instruction and procedure listed. Coloca correto verbo para cada instrução no procedimento listado. E aí ele dá os verbos aí no cabeçalho, ó. Install, thing, close, release, open, remove. Acabamos de ver a lista aí dos principais verbos. Esses aí também estão inclusos. Você já tem a tradução de cada um. E ele quer que você enquadre esse verbo na melhor frase aí, ó. Número 1, the access panel. Então aí, ó, o painel de acesso. Ele quer saber qual verbo melhor se encaixa aí. Install the access panel. Instale o painel de acesso. Aí nós temos que ver que pode encaixar em mais de uma frase, mas tem que fazer o melhor sentido dentro do contexto aí. Número 2, ó, the four fasteners. Os 4 prendedores. Número 3, ó, the faulty unit. A unidade que falhou, unidade falhada. Número 4, a new unit. A unidade nova, a nova unidade. 5 também, the four fasteners, ó, igual ao número 2, ok? Então deve ter alguma palavra similar lá em cima, que uma vai ser o antônimo da outra. Uma coloca, outra tira, uma abre, outra fecha. Enfim, temos que ler lá e tentar fazer. The access door, que também é parecido aí, ó, a porta de acesso, parecido com a primeira lá do painel de acesso. Então pode ser uma open, outra closed, enfim. E do outro exercício, a mesma coisa, com novas palavras, ó. Unlock, destravar. Remove, vai aparecer 2 vezes no contexto. Place, rise, anything, disconnect. Então palavras aí já mais conhecidas para a gente encaixar dentro da frase. Beleza, pessoal? Exercício simples, mas de grande importância para o nosso conteúdo. O outro também, ó, press, observe, set, realize e assim sucessivamente para ficar da melhor maneira possível. Ó, até o exercício 23 nós faremos esse tipo de trabalho para treinar bastante os nossos verbos e entender a sequência. Faça o exercício pensando no que nós falamos. Ó. Vem o verbo, depois vem o componente e por último, na maioria das vezes, aí, a situação ou o resultado daquela ação. Beleza? Temos mais aí, ó, para traduzir o procedimento abaixo. Então nós temos aí um Airbus, um parking procedure, um procedimento de estacionamento dele, e temos um cálcio aí que eu quero que você traduza. During this procedure, make sure that landing gear, ground safety, locking devices and wheel shocks are in position. Tá fácil também, né? Nós temos aí nossos cognatos que vai nos ajudar bastante aí a traduzir essa parte do texto também. Temos mais uma aí, ó. Keep and access platform at a sufficient distance from the aircraft. In wind, shock absorber, bolts can cause movement of the aircraft. Beleza? Então vamos pegar esse caution aí e traduzir da melhor maneira possível, conforme o seu entendimento. As figuras aí vão nos ajudar a fazer uma interpretação do que ele está dizendo abaixo. Beleza? E temos mais uma tradução de um pequeno texto aí sobre Water System Purge in Flight. O purge aí do sistema de água em voo.
beleza? E aí ele dá alguns procedimentos aí que devem ser feitos. Eu quero que você traduza esse contexto aí. No final aqui deixei só da página de onde eu tirei o texto, para quem gostar e quiser buscar mais sentido, ó, foi indo uma página da Gulfstream e a informação está em cima dessa figura aí, desse contexto aí, beleza? Ajuda a gente a fazer aquela tradução, buscando o maior número de informação possível sobre o contexto. Então é isso aí, galera, vamos pegar esse material, trabalhar esses exercícios e qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar vocês aí no nosso trabalho, beleza? Fique com Deus e até a próxima.